Pois é, gente, o mercado de trabalho brasileiro passa por uma transformação profunda, impulsionada pela tecnologia e por novas dinâmicas sociais que exigem uma revisão urgente das estruturas hierárquicas. No entanto, a disparidade de gênero em cargos de liderança e a diferença salarial entre homens e mulheres ainda são desafios estruturais que impactam diretamente a produtividade e o desenvolvimento econômico do país. Para entender como a gestão da inovação pode ser uma ferramenta decisiva nesse processo de equidade, a gente está conversando hoje com a Renata Seldin, doutora em gestão da inovação, mentora de carreiras e escritora. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Prazer falar com você, Renata. Vamos lá. Analisando o cenário atual, até que ponto a resistência à equidade de gênero nas altas cúpulas corporativas não é só uma questão cultural, mas uma falha na percepção de que a diversidade é um ativo financeiro e estratégico para a sobrevivência das empresas, considerando que a gente já vê um monte de pesquisas que mostram o quanto a diversidade favorece a questão financeira das companhias. De fato, as pesquisas mostram que a diversidade ela só tem a contribuir. Mas a gente está enfrentando ainda, quando a gente fala de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, questões estruturais muito antigas e enraizadas há muitos anos, né? A desigualdade ela começa no momento que homens e mulheres entram no mercado de trabalho, né? A gente já entra, nós mulheres, em cargos que são menos valorizados, em setores que são menos valorizados, como o do cuidado, da área de recursos humanos, da saúde, enquanto homens estão nas engenharias, na tecnologia. E temos muitos casos de mulheres que já ocupam posições de liderança nessas áreas, mas historicamente o gap ele começa no momento que a gente está entrando no mercado de trabalho. E aí ele só vai aumentando à medida que a gente vai avançando na carreira por diversos outros motivos que são sistêmicos, estruturais, e que a gente vai demorar um pouquinho para sair do outro lado, porque apesar de sabermos que diversidade é importante, diversidade traz perspectivas diferentes e mais soluções, aumenta a possibilidade de inovação. Hoje, diversidade é um número bonito para ser colocado nos relatórios de governança corporativa das empresas. Infelizmente, a gente ainda não tem ações estruturadas que trabalhem na cultura da empresa e na história dessa empresa para que ela mude esse processo desde o momento onde a gente começa com um problema que é a entrada no mercado de trabalho. Concordar mais com o que você disse, viu, Renata? E eu acho que muitas organizações implementam políticas de inclusão que parecem muito mais voltadas para o marketing do que a cultura organizacional efetiva, né? É assim, quero mostrar para o mundo que eu sou diverso. Como é que você avalia essa transição do discurso para a prática, especialmente quando a gente está falando em quebrar o chamado teto de vidro, que impede mulheres qualificadas de alcançarem, por exemplo, uma diretoria executiva? Olha, eu vou te dizer que em 2023 o governo sancionou uma lei que obrigava empresas com mais de 100 funcionários a publicar seus relatórios de forma anonimizada, claro, mas os relatórios das divergências salariais entre homens e mulheres e também com relação à raça. Esses relatórios, eu fiz pesquisas e eles dificilmente são encontrados nas páginas de relações institucionais ou nos sites das empresas que deveriam publicá-los. E mesmo assim, aquelas que publicam os fazem de uma forma muito agregada e não se preocupam com o que vamos fazer para diminuir o gap. Então, fica muito no discurso, Camila, e fica pouquíssimo nas ações. A sua percepção de que é uma ação de marketing, ela está muito correta,
né? E mesmo o governo trazendo assim, incentivos, na verdade, assim, ele dá uma multa, né, quando você não entrega essa informação para ele, o que a gente vê são empresas cumprindo com sua responsabilidade, que é publicar o relatório, mas se você for um pouquinho, né, mais profundo ali, perguntar o que você está fazendo com esses dados, quais são as ações claras para diminuir o gap de salário entre homens e mulheres e de oportunidades, a gente não tem essas informações. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renata. Você já escreveu 3 livros, né? O Vazio, e você acabou você fez também pequenas crônicas sobre grandes coisas do dia a dia, e está lançando agora As Perdas do Caminho em Busca de uma Família. São 3 livros importantes, né? Por que você resolveu expor nesses teus livros os problemas até muitas vezes pessoais teus, né? Relatando gestações que você teve, relacionamentos. Você acha que isso ajudou de alguma forma a melhorar a tua relação no ambiente corporativo? Eu não sei se ele ajudou a melhorar minha relação no ambiente corporativo, sendo muito sincera. E nem era o objetivo. O meu objetivo era mostrar para as mulheres que elas não estavam sozinhas nessa luta, que muitas vezes é silenciosa. Né? Os meus livros eles são baseados em autoficção, eles têm a Renata como a personagem principal, são histórias reais, e eles contam das dificuldades que eu, como executiva de uma multinacional brasileira, que atingiu o cargo que eu queria, né, que era minha meta, quando eu olhava lá, quando eu era um pouco mais jovem, e fazendo uma reflexão de tudo que eu tive que abrir mão para chegar nesse cargo, inclusive a maternidade. Né? Então, meu último livro, ele fala, que são As Perdas no Caminho, ele fala, assim, da busca por uma família, porque eu, aos 37 anos, descobri que eu tinha uma baixa reserva ovariana e ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Nem os meus pais, porque não tinham essa informação, nem a minha médica ginecologista e nem a empresa. Né? Então, eu descobri por acaso que eu tinha uma baixa reserva ovariana. Eu sabia que eu não queria ser mãe antes de alcançar aquele cargo que eu tinha definido para mim, mas eu queria ser mãe em algum momento. E se eu soubesse, se eu tivesse a informação de que, infelizmente, o corpo feminino ele responde num tempo diferente, eu teria tomado decisões de congelamento de óvulos e de planejamento financeiro atrelado ao meu planejamento de carreira para me garantir a escolha de poder ser mãe. Eu não advogo para que as mulheres sejam mães. Isso é muito importante. Eu acho que nós temos o direito de definir o que a gente quer na nossa vida. Eu advogo pelo direito da gente manter a nossa escolha ativa. Né? E a gente só mantém a nossa escolha ativa se a gente tem informação para tal. As Perdas no Caminho foi um livro lançado, né, que ele tem como objetivo falar para mulheres que estão começando na carreira que elas não precisam tomar decisões sobre maternidade agora, mas que elas precisam sim, desde o começo da carreira, se preocupar com a sua autonomia financeira e planejar a carreira com esses momentos que são momentos de planejamento familiar, para que a escolha não seja feita pelos outros. Isso traga mais autonomia para a mulher. Né? Vocês começaram o programa falando também dos números de feminicídio. Eu vou puxar um gancho aqui. Quanto desse número absurdo de feminicídio ele não se deve a uma dependência que a mulher tem do homem por ela não ter condições financeiras de sair de casa e levar seus filhos.
Então, o planejamento financeiro das mulheres é muito importante também para garantir a autonomia e o direito de escolha. E isso faz diferença no futuro, e isso é uma ferramenta que nos coloca na mesa de volta para negociar salário, para negociar políticas mais inclusivas e oportunidades, né, em projetos que sejam interessantes, em projetos que deem visibilidade na empresa, mas tudo começa por uma autonomia. Né? E se a gente não tem essa autonomia como mulher, a gente fica à mercê da escolha dos outros. Agora, você acha que com essas tuas obras, Renata, você acabou, de uma forma ou de outra, não sei se você aborda elas com as tuas funcionárias, né? Porque você sempre foi diretora de carreiras, né? Dentro das empresas que você trabalhou. Essas obras, o resultado delas, que trata desses problemas da maternidade, como você falou, da ovulação, de alguma forma ajudou outras mulheres aí a resolver problemas que elas não imaginavam que tivessem? Sim, isso é um motivo de orgulho para mim. Eu saí da vida corporativa em 2024 para me dedicar à escrita e para me dedicar às pautas femininas, né? E então, desde 2024, eu não tenho mais essa liderança direta para o grupo de mulheres e homens. Eu sinto uma necessidade de educar os homens da mesma forma como as mulheres, inclusive os líderes homens, porque eles vão ter funcionárias mulheres que vão passar por essas questões. Mas, desde então, eu tenho buscado fazer essas rodas de conversa para trazer informação para a mulher de 20 e muitos anos, 30 e poucos, que precisa ir no seu médico, ela precisa conhecer a sua reserva ovariana, e ela não precisa, Germano, tomar decisão nenhuma sobre ser mãe naquele momento. Mas seria muito bom se ela pudesse preservar a escolha de quem sabe um dia querer ser mãe. Esse momento aconteceu para mim aos 37 anos. Eu nem me achava uma pessoa de idade, eu achava que aos 37 anos era super possível ser mãe. A gente tem muitas mães com 37 anos, e no meu caso, eu já tinha uma reserva ovariana muito baixa. E eu faço esse trabalho hoje através de mentorias de carreira, né? As minhas mentorias, elas são abertas a homens também, mas principalmente a mulheres, para que a gente discuta juntas o que é importante em cada momento de vida, porque nós evoluímos, nós queremos coisas diferentes em momentos diferentes. Tem um começo de carreira em que a gente quer criar credibilidade, a gente quer criar lastro, a gente quer ter visibilidade e resultado para mostrar, isso é muito legítimo. E depois a gente vai ter outros momentos de vida em que talvez a gente queira constituir uma família, ou a gente queira diminuir o ritmo, ou se dedicar a uma causa que seja financeiramente menos atrativa, mas como propósito mais relevante para a nossa vida. Então, dentro da minha mentoria de carreira, a gente trata todos esses aspectos, entendendo que nós, como seres humanos, evoluímos e as nossas prioridades mudam na vida. Com certeza. Para você que está chegando agora ao BCTV, hoje a nossa convidada é a Renata Seudin, doutora em Gestão da Inovação, especialista em carreiras e especialista também nesse assunto feminino, né? Renata, dentro do conceito de inovação que você estuda, qual que é o papel da mentoria específica para mulheres no sentido de preparar a nossa turma, né? Não só para competição técnica, mas para navegar em ambientes corporativos que ainda são majoritariamente masculinos? Nós temos questões que são muito veladas, né, no ambiente corporativo, né? Quando a gente pergunta assim, quais são os critérios reais de definição de promoções? Quais são os critérios reais na escolha, né, na seleção de um homem ou de uma mulher para ocupar um cargo? E o que a gente percebe é que os critérios, eles não são iguais,
né? Enquanto os homens eles estão sendo medidos pela visibilidade que eles têm, pelo networking que eles fazem, as mulheres elas são prejudicadas porque elas não podem sair do trabalho e tomar o chopp, porque elas têm dever a cumprir com a família em casa, né? A gente está num momento de geração sanduíche, onde a gente cuida dos filhos, mas a gente também cuida dos pais. E essa relação de cuidado, infelizmente, ainda sobrecai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Isso também nas empresas. Né? Nas empresas, as mulheres elas têm um papel de diminuir conflitos, de fazer mentorias de forma menos formal, de ajudar a melhorar o ambiente de trabalho. E essas são atividades que não são reconhecidas e muito menos remuneradas, mas a gente faz. E são, puxando o gancho da inovação, né, e eu vou fazer aqui um paralelo com a inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai dar conta de muitas atividades que são lógicas, repetitivas e padronizadas. Mas quando a gente está falando da empatia, quando a gente está falando do sentimento, de se colocar no lugar do outro, isso é um diferencial do ser humano com relação à inteligência artificial. E nós, mulheres, podemos nos aproveitar muito disso, porque a gente tem isso como característica. Então, por que não usar desses atributos como um diferencial competitivo para nos colocarmos de uma forma diferente dentro do mercado de trabalho? Com certeza. Infelizmente, hoje em dia já é uma questão de piada, né? Mas é isso. Se um casal sai junto e eles têm um filho, geralmente a pergunta é para a mulher de quem está cuidando do seu filho, nunca é para o homem. Então, de fato, eu acho que existe essa diferença muito grande no dia a dia. Agora, a pandemia trouxe o modelo híbrido e o home office, né? O que parecia uma oportunidade de flexibilidade, só que, de fato, acabou sobrecarregando muitas profissionais com a dupla ou a tripla jornada. De que forma que as empresas podem reestruturar essa avaliação de desempenho para que o foco seja a entrega e não a presença física em si ou a disponibilidade integral? Isso deveria ser um valor e uma missão muito clara e comunicada na empresa. Né? O que eu valorizo como empresa? Eu valorizo o resultado. Eu não valorizo o profissional sentado na cadeira no presencial. Então, isso para começo de conversa. Existem outras atividades, outros pequenos cuidados que a empresa ela pode ter para não prejudicar as mulheres nesse aspecto. Se uma empresa ela constantemente marca reunião às 7 horas da noite, ela está prejudicando a mulher que precisa sair do trabalho para buscar o filho, trazer o filho para casa, dar a janta para ele, e ela até pode depois continuar trabalhando, mas ela precisa desse intervalo, e ela favorece o homem que não tem essas atividades. Quando a maioria das decisões estratégicas são tomadas em reuniões de networking, nos shopps pós horário de trabalho, de novo, a gente tira a mulher desse ambiente de tomada de decisão. Né? E o home office, com a pandemia, ele teria sido uma ótima forma de flexibilizar. Eu concordo com você que em um determinado momento ele sobrecarregou demais as mulheres, mas hoje, quando a gente fala, por exemplo, de um retorno de licença maternidade, a flexibilidade que o home office traz para aquela mãe que ao final do 4º mês, ou do 5º mês da licença, ou do 7º, dependendo do regime
né, e do benefício que a empresa dá, benefício entre aspas, e eu posso falar isso um pouquinho mais na frente. Se esse retorno da mulher ao trabalho for feito de uma forma mais flexível, usando todas essas tecnologias que a gente tem à nossa disposição, né, como o trabalho remoto, o horário flexível, a jornada parcial antes de voltarmos para uma jornada integral, o auxílio creche ou a creche no próprio ambiente de trabalho. São diversas pequenas ações políticas e benefícios que ajudariam a mulher a voltar para o ambiente de trabalho pós-maternidade de uma forma que ela perca um pouco menos do que o homem. Porque o homem, ele saiu, agora a gente avançou, né? Em novembro foi sancionada a lei em que aumenta a licença paternidade para 1 mês, mas o homem sai 1 mês, a mulher sai 7. Ainda assim, as grandes oportunidades, elas vão para os homens que estão lá no dia a dia durante esses 7 meses. E as mulheres, elas poderiam estar tendo treinamentos específicos na sua volta para diminuir esse gap. Ela poderia ter projetos estratégicos para os quais ela retornasse após a licença maternidade. Então, tem diversas políticas que poderiam ser implementadas e que não dependem do governo, dependem da empresa querer realmente diminuir o gap entre tanto o avanço, né, na carreira de homens e mulheres, como as diferenças salariais que são fruto desse avanço mais rápido que o homem tem. Você falou uma coisa importante agora, que, Renata, que eu acabei me lembrando assim, de empresas que eu já trabalhei, em que a mulher, por ficar grávida, 7 meses de licença maternidade, muitas empresas preferem não contratar mulheres. Não sei se isso existe ainda hoje. Existe. Existe. Ainda Sim. existe? Não é falado, não é de forma velada, né? Não é de forma explícita, é de forma velada, né? Mas, inclusive, é uma pergunta no recrutamento. Você pretende ter filhos? E é para valer mesmo. Quer dizer, quando você faz essa pergunta é porque você não quer contratar a mulher. É porque você quer avaliar se você vai conseguir tirar o máximo dela antes dela sair de licença, ou se não, ou se ela já está, né, prestes a entrar a constituir família e tudo mais. Né? Isso faz com que a carreira da mulher seja muito mais devagar. E por isso também, e oportunidades muito menos interessantes. Porque eu já vi casos em que a mulher teve neném, ficou 7 meses fora, aí de repente ela engravida de novo, aí agora tem que demitir, né? Eu acho, só fazendo um parênteses, Germano, eu acho que isso é muito complicado também para as mulheres mais novas, que estão numa idade considerada idade fértil, porque elas não conseguem nem a oportunidade, não é só sobre o perguntar, é falar assim, verdade, será que eu vou contratar uma menina de 20 e poucos anos, porque ela pode querer ter família, constituir família e fazer na sequência. Então, as pessoas nem chegam a perguntar porque já pensam que já partem desse pressuposto. E como evitar essa questão, então, doutora? Eu acho que o planejamento familiar e falar disso de forma mais aberta é uma forma, evitar é uma palavra muito forte, mas é uma forma da gente criar um diálogo. Aos 37 anos, quando eu decidi que eu queria ser mãe, eu falei para o meu chefe direto, olha, eu quero ser mãe, eu tenho um ponto especial, a minha decisão por ser mãe era uma maternidade solo, né, toda feita por reprodução assistida. Então, e o meu chefe direto, ele sabia, porque eu confiava muito nele, mas eu não necessariamente confiava em outras pessoas para contar sobre essa jornada que eu estava embarcando. Né? Então, por isso que eu falo também que não basta a gente trabalhar, tem as políticas, mas a gente precisa trabalhar muito a cabeça do líder
homem, para que ele entenda que isso faz parte da realidade da vida e que ele também deveria querer estar mais presente naqueles momentos iniciais da vida do seu filho. E aqui a gente está falando de casais heterossexuais, tá? Assim, a gente pode falar de casais homossexuais também, mas aqui vamos falar do que já acontece e já está muito explicitado. Né? O homem ele deveria querer passar mais tempo com seu bebê recém-nascido para criar vínculo com essa criança. Se ele passa uma semana, como era até pouco tempo atrás, que vínculo é esse que ele cria com essa criança que vai habilitá-lo a cuidar mais na frente? Isso vai inevitavelmente cair no colo da mãe. Então, quando a gente consegue também trazer o homem para esse lugar de criar o vínculo afetivo com o seu filho recém-nascido e de cuidar mais dele, e um mês ajuda um pouco mais, mas o ideal é que essa licença parental ela fosse igual para ambos os gêneros, a gente diminui esse problema. Só que hoje, assim, só a própria mudança nessa licença parental, né, para o pai, ela já é calculada no impacto de folha de bilhões. E a empresa está preocupada com isso. Né? Na mesma linha, então, eu já conheci casos assim, e que também a mulher, às vezes, ganha mais, ganha melhor que muitos homens, né, pela ter uma posição de destaque na empresa, e até por isso ela evita ter filhos, ou ela deixa para frente sempre, né? A gente conhece casos, às vezes a mulher tem 40 anos e ainda não teve filhos. Isso também existe. Sim. Quando a gente olha a pesquisa das mulheres que chegaram ao cargo de CEO das empresas, a grande maioria esmagadora delas tem mais de 50 anos. Porque elas pararam, tiveram filhos, deixaram um tempo. Não, até tiveram os filhos. E chegaram na posição máxima muito mais tarde que os homens, que são CEOs antes dos 40. A mulher ela demora mais para atingir os cargos de diretoria e de CEO. Agora, quando ela, como eu não queria ser mãe antes de chegar no cargo de diretoria. Isso era uma coisa muito clara para mim. Cargo esse que eu cheguei aos 37, mais ou menos. Então, quando eu fui pensar sobre isso, era tarde demais para mim. Então, sou uma executiva com 20 e tantos anos de carreira e não consegui ser mãe. Ainda não, pelos meios naturais e pela reprodução assistida. Ainda não desisti. Mas com certeza você será, se é essa a sua vontade, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Agora, para a gente encerrar, Renata, qual que é o conselho fundamental para a jovem profissional que está começando agora e que deseja alcançar postos de comando sem precisar anular a sua identidade ou suas ambições pessoais em um mercado ainda tão rígido? Primeiro, se conheça. Autoconhecimento é importante. O que é importante para você? No começo da carreira, quando a gente tem muito gás, peça por projetos que te deem visibilidade, peça por projetos que vão gerar mais resultados na empresa, busque as posições que vão trazer visibilidade para você. Não tenha pudores em pedir os desafios. Isso vai ajudar você a se colocar num patamar um pouco mais igual ao patamar, dos homens, mas faça o seu planejamento financeiro. Isso é muito importante, eu não posso parar de estressar isso, porque ele dá a autonomia que você, mulher, precisa para, no momento que as coisas não se casem mais, como, por exemplo,
minha intenção de ser mãe e a empresa que não pode abrir mão de mim nesse momento. Eu tenho dinheiro, eu tenho o direito de escolher. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho só boleto para pagar, eu provavelmente vou abrir mão dos meus sonhos. Então, esse planejamento financeiro, essa reserva financeira é muito importante. E conversem com seus médicos. Entendam o ciclo reprodutivo feminino, entendam as possibilidades de congelamento de óvulos, principalmente sabendo que isso não é uma decisão que assim, vou ser mãe. Não é sobre isso, é sobre preservar as suas escolhas. E no dia que a escolha que a empresa te propõe não é mais aquela que te interessa, você tem o poder de mudar. Com toda certeza. E eu acho que essa busca por equidade de gênero no trabalho não é só uma pauta de justiça social, mas uma necessidade econômica para um Brasil que precisa inovar e crescer. O diálogo entre a gestão técnica e a sensibilidade social é, de fato, o caminho para um ambiente mais justo e produtivo para todos. Eu acho que tudo isso começa na educação. A gente precisa educar os nossos meninos e as nossas meninas para que tudo isso possa evoluir de uma forma produtiva para todos, né? Muitíssimo obrigada pelo papo de hoje, Renata. Obrigada a vocês por me receber, estou sempre disponível.